Olá, tudo bem? A paz de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Ednei Farnella, te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Vamos continuar a conversar nos nossos comentários a respeito da Escola Bíblica de Jovens, revista das lições bíblicas, os bons e os maus exemplos. E hoje eu estou muito empolgado porque vamos falar de um personagem que, na minha opinião, é um dos mais esquecidos da Bíblia Sagrada. Sim, nós vamos falar de José, o carpinteiro. José, o pai de Jesus. Lição de número 9, José fazendo a diferença, aceitando a Jesus. Tópico 1, José antes de Jesus. Tópico 2, José pai de Jesus. E 3, exemplo de obediência. Hoje nós vamos entender que na maioria das vezes obedecer é uma decisão muito difícil, no entanto, é aquela que precisa ser feita diante das coisas de Deus. Nós vamos comentar e ser muito edificados a partir da vida e do exemplo deixado por José, o pai de Jesus. Eu quero pedir que você abençoe este canal. Já deixa um like e não sai daqui sem deixar um comentário. Você abençoa muito a nossa vida, porque o YouTube entende que este conteúdo é relevante e indica para outras pessoas. E também conhece alguém que se interessa por conteúdo bíblico, teológico? Envie o nosso canal para alguém, convida alguém também para se inscrever e participar conosco. Nos ajude a espalhar a palavra de Deus. Vamos estudar lição de número 9, vamos falar sobre o bom exemplo deixado por José, o pai de Jesus. O texto do dia está em Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 19, que diz assim: Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. A síntese da lição de hoje é: Deus viu em José uma pessoa justa, a ponto de ser considerado o pai do Senhor Jesus Cristo. Texto bíblico de hoje está em Mateus, capítulo de número 1, versículos 18 até o 25. Vamos ler? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Versículo 20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Exemplo de obediência, exemplo de homem honrado, exemplo de homem respeitador. Nós vamos falar hoje sobre José, o carpinteiro, José, o pai terreno de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de conversar sobre este personagem tão importante, ao ponto, Senhor, do Senhor olhar para ele e achá-lo digno de ser o pai terreno de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre José, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos dá entendimento, ilumina a nossa mente e faz com que sejamos edificados por meio desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de lembrar você que nós temos o prazer de disponibilizar para você os slides que nós projetamos aqui. Então vai aqui embaixo na descrição desse vídeo e já baixa ali no link o slide para que você possa utilizar na tua classe de escola dominical. Você pode distribuir para os teus alunos, para os teus conhecidos,
por meio do WhatsApp, não tem problema algum, e você acompanha a nossa aula e com certeza você terá uma nova experiência, você será edificado por meio da palavra do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você, como sempre de costume o faço. Do que você estaria disposto a abrir mão pela sua fé? Nós somos uma geração que falamos de fé. Nós somos uma geração que cantamos de fé. No entanto, somos uma geração que não suportamos as provas, as lutas, as adversidades pela nossa fé. Muitas vezes sequer trocamos o nosso prazer pela nossa fé. Nós precisamos dar prioridade à nossa fé. Nós precisamos entender que a fé é o instrumento que Deus usa para que a salvação seja operacionalizada em nossa vida. Então não esqueça, o justo viverá pela fé. Nós vivemos por fé, então precisamos priorizar, precisamos valorizar a nossa fé naquilo que acreditamos. Hoje vamos falar a respeito de José. E é preciso que nós venhamos, antes de tudo, entender que era necessário, fazia parte do plano de Deus que Jesus encarnasse. Então ele precisava de uma família que o recebesse aqui nesta terra. Deus é Deus de milagre, mas Deus também é Deus de processo. Ele podia, pelo poder da sua palavra, ou pelo estalar de dedos, num piscar de olhos, fazer com que Jesus aparecesse aqui nessa terra como um homem já nascido, um homem já pronto para o ministério. Mas o Senhor é Deus de processo. Ele entende que exemplos precisam ser deixados. E então o Deus Todo-Poderoso entendia que o seu filho precisava encarnar, fazer parte de uma família aqui na terra, para não apenas cumprir o propósito do seu plano da salvação, mas também deixar como legado um exemplo de família, um exemplo de educação, um exemplo de ministério e um exemplo que a vida cristã é feita de processos e que processos precisam de etapas que necessariamente vão sendo cumpridas com o passar do tempo. Jesus precisava então crescer em um ambiente familiar saudável, onde seus pais fossem tementes a Deus e conscientes de que haviam sido escolhidos para uma obra especial. José, o carpinteiro, foi escolhido por Deus para ser o pai terreno do nosso Senhor Jesus Cristo. É óbvio, querido, que Jesus era o Filho de Deus. No entanto, aqui nesta terra, ele teve uma figura paterna humana muito importante. Essa figura é esquecida nas pregações, nas histórias. José teve uma importância muito grande no plano da salvação que Deus projetou desde a eternidade. Porque como a palavra fala em Apocalipse, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Logo, desde antes da criação de tudo o que aqui existe, o Senhor já projetava o plano perfeito, que era o de Jesus vir a este mundo, crescer em uma família, dar a sua vida por toda a humanidade e mudar a minha e a tua história. Será que você pode dizer glória a Deus pelo plano perfeito do meu Senhor? Este plano não tinha segunda opção. Era o único plano e era o plano perfeito de nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Tópico de número 1 da lição: José antes de Jesus. Subtópico 1, o contexto. Precisamos entender que estamos num contexto de transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse fala sobre Jesus. O Antigo Testamento da expectativa messiânica, da expectativa da vinda de Jesus, e o Novo Testamento, onde tudo muda a partir da chegada de Jesus. Nós temos o Novo Testamento iniciado pelos livros que contam a narrativa da vida e a trajetória de Jesus. Nós temos os evangelhos. Os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4 evangelhos, 3 são semelhantes, são parecidos em sua narrativa e por isso são chamados de evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Precisamos também compreender que houve um período interbíblico, que é o período que encerra Malaquias até o período que chega Mateus.
Este período interbíblico é considerado pelos estudiosos como um período em que por cerca de 400 anos não houve profecia, não houve então a escrita da palavra do Senhor para o povo. Inclusive, se você é das antigas, se você é crente raiz, você vai lembrar que nas Bíblias antigas nós tínhamos 4 páginas em branco entre Malaquias e Mateus, simbolizando este período de 400 anos do silêncio profético, silêncio das narrativas bíblicas. Portanto, nós vivemos este período, um período de transição. Agora iniciamos então com o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante perceber que Mateus inicia a sua narrativa por meio da genealogia de Jesus. E é importante perceber e ressaltar que Mateus ele faz questão de ligar Jesus e Abraão passando por Davi. Ou seja, Jesus era descendente de Davi, mas também fazia parte da promessa abraâmica. Por que isso, querido? Nada na Bíblia está por acaso, querido. Os evangelhos, cada um tem um público destinatário. Entenda que isto é necessário para que você compreenda, você entenda a forma como Jesus é apresentado em cada um dos evangelhos. Mateus tinha como foco o público judeu. Ele foi escrito para trazer a narrativa de Jesus para o público judeu. E ele apresentava Jesus como rei. Ele trazia o cumprimento das promessas. E é por isso que Mateus faz questão de sempre ressaltar conforme dito pelo profeta, para que se cumprisse a profecia. Apresentava o rei Jesus, aquele que era descendente de Davi e que vinha da promessa de Abraão. Já o segundo livro do Novo Testamento, que é o livro de Marcos, ele tem como destinatários principais o povo romano. Ele queria apresentar Jesus para o Império Romano. Já que o Império Romano era o império dominante, como é que ele apresentava Jesus? Jesus é apresentado no livro de Marcos como o servo, aquele que não veio competir com o reino desta terra, mas que veio para trazer um novo conceito de reino, o reino celestial. Então Marcos, público romano, e apresenta Jesus como servo. Terceiro evangelho, nós temos então Mateus, Marcos e Lucas. Lucas tem como destinatário o terceiro povo mais importante daquela época, que eram os gregos. Entenda que a influência grega é muito grande na cultura. Então Lucas apresenta Jesus tendo como destinatários principais o povo grego. E ele apresenta Jesus como filho do homem. Era muito comum naquela época pensamentos influenciados pelo gnosticismo, que tratava de uma dualidade entre o que era carne e o que era espírito. Então Jesus era apresentado por meio desse terceiro evangelho como filho do homem. Sim, Jesus era 100% homem e 100% Deus. O quarto evangelho, o evangelho de João, já é um evangelho diferente. É o evangelho que tinha como destinatário o público em geral. Era para mim e para você, era para a igreja. E ele apresenta o conceito de transcendência. No primeiro capítulo nós já percebemos isso, porque ele fala do verbo. O verbo que era Deus, o verbo que estava com Deus, o verbo que encarnou e habitou e viveu no meio de nós. Ele apresenta então o conceito que Jesus era Deus e apresenta as coisas celestiais, o conceito de transcendência, imanência e principalmente que Jesus era o Salvador de toda a humanidade. Aí nós temos o versículo mais conhecido talvez da Bíblia Sagrada, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós estamos nesse contexto, é a transição, nesse momento chega Jesus, é um novo momento da história, a promessa estava sendo cumprida. Além disso, nós percebemos que Mateus apresenta José e Maria como desposados. Olha só, Mateus 1,18, estando Maria, sua mãe, desposada com José. Desposado traz um sentido de noivo. No entanto, para a cultura judaica não era o noivado que nós entendemos hoje na cultura ocidental.
O noivado, o ser desposado naquela época, representava um conceito muito forte, um compromisso muito forte. Tanto é que se alguém estivesse desposado, ele não poderia simplesmente se separar sem um processo de divórcio. Haveria de ser dada uma carta de divórcio e aquela mulher, aquele homem, seriam considerados divorciados. Além disso, se o homem viesse a falecer, aquela mulher desposada daquele homem, ela era considerada uma viúva. Então perceba, não era simplesmente um noivo, um namorado, eles estavam comprometidos a nível de casamento. No entanto, ainda não estavam vivendo juntos, ainda não tinham consumado o casamento, nem pela vivência em conjunto e muito menos pela relação sexual entre os dois. Sabendo da gravidez de Maria, José pensou em deixá-la secretamente para que ela não fosse difamada. Entenda essa situação. Olha que situação difícil. Maria recebe a visitação do Senhor. Você conhece a história. O anjo chega a Maria e diz que ela vai dar à luz a um filho que seria fruto do Espírito Santo. Mateus não detalha a forma com que Maria apresenta essa situação para José. O que fala é que José, ao saber da situação, ele pensa em deixar Maria. Muitas pessoas olham para José e dizem, José julgou Maria, quis abandoná-la, coitadinha de Maria. No entanto, essa decisão de abandonar Maria era para preservar Maria, não era no sentido de abandonar simplesmente Maria. José, ao abandonar Maria, ele estaria assinando o atestado de culpa, dizendo, eu me apressei, eu a desonrei, eu não respeitei, eu tive relações sexuais com ela e fugi. Ele seria o culpado, ele seria o mal falado da história. Maria seria preservada, Maria seria vítima da história. Maria, na verdade, teria o acolhimento dos seus pais. O contrário seria muito diferente. Se simplesmente José dissesse, olha aí, Maria adulterou, Maria me traiu, Maria teve relações sexuais com outro e agora está dizendo que está grávida. Nesse caso, Maria poderia até ser julgada com pena de morte naquela época, que era algo muito grave. Então, querido, entenda que a decisão de José foi uma decisão de honra. Ele a amava, ele a respeitava. Então, ao decidir abandoná-la, não era por desconfiança, mas sim para a preservação dela. E isso precisa ser observado, precisa ser pontuado. José era um homem justo, José era um homem comprometido com a sua noiva, era alguém que amava Maria e queria o seu bem. Subtópico de número 2 fala que, além disso, José era um homem respeitador. Ora, ele não havia tido relações sexuais com Maria e durante toda a gravidez de Maria também não teve. Homem que sabia o momento certo. Homem que respeitava o propósito e o tempo de Deus para a vida dele. Era um homem realmente diferenciado. Querido, isso é diferente do que acontece em nossos dias. Os jovens hoje trocam intimidade sem estarem casados, atraindo para si problemas futuros de consciência e até doenças ou gravidez indesejável. Quero falar algo para você que sempre comento com os jovens da minha igreja. A Bíblia não mudou. Querido, o sexo fora do casamento continua sendo proibido pela palavra de Deus. Ele fora do casamento, já casado, é considerado adultério, pecado diante de Deus. Ele fora do casamento, sendo antes do casamento, ele também é considerado pecado pela palavra do Senhor. Entenda, quando o apóstolo Paulo fala para aqueles que queriam servir ao Senhor, ele falava assim, olha, vocês devem servir a Deus, e é bom servir a Deus como solteiros, que vocês vão ter mais disponibilidade. No entanto, se vocês não conseguem se aguentar, vocês não conseguem esperar, vocês não conseguem se guardar, é melhor casar do que viver em chamas, do que viver abrasado. A relação sexual fora do seu devido tempo é algo que precisa ser mais do que nunca hoje pontuado. Os jovens hoje namoram cada vez mais cedo e cada vez mais cedo se entregam às relações sexuais. Deus está chamando a nossa juventude hoje para um novo despertamento, para voltar às práticas
que devem ser apropriadas para um cristão. Um cristão, ele se relaciona em namoro visando o casamento e preservando o seu corpo. Observe só como hoje as coisas são. Uma menina ou um rapaz começam a namorar e eles têm relações sexuais. Aquele relacionamento não dá certo, eles acabam. Daqui a pouco entram em outro relacionamento e também têm relações sexuais. Daqui a pouco também não dá certo, entram em um novo relacionamento e também têm relações sexuais. Quando vão casar, eles já passaram por inúmeras experiências sexuais que gerarão histórias, que gerarão traumas, que gerarão coisas que serão debatidas por toda a vida. Então, o melhor conselho que eu posso dar para você, que eu aconselho para a minha juventude, para aqueles que são pastoreados em minha igreja, é que espere o tempo do Senhor. Namore com alguém que você pensa que vai realmente ser um bom esposo, uma boa esposa para você. Crente namora visando o casamento e crente não mantém relações sexuais nem antes nem fora do casamento. O sexo abençoado por Deus é aquele dentro do casamento. O mundo está aí oferecendo sexo sem regras, oferecendo o corpo como um objeto de prazer. A mulher ou o homem hoje é tido apenas como um objeto e Deus não vê você apenas como um objeto. Você é alguém precioso para o Senhor. Você custou o sangue de Jesus. Então, minha jovem, se dê valor. Não se entregue para qualquer um. Espere o tempo certo. Deus vai abençoar, Deus vai recompensar essa decisão sábia que você está tomando. Rapaz, segura os seus impulsos, controla a sua mente, ocupa com as coisas de Deus, escolhe uma mulher de Deus para você, espere o tempo certo para manter relação sexual e a tenha dentro do casamento e Deus vai abençoar a tua vida muitíssimo. E outra coisa, crente casa para não separar. Crente namora para casar e crente casa para viver até que a morte os separe. Então, nunca esqueça, princípios bíblicos são princípios inegociáveis e José sabia o que era isso. Subtópico 3 também fala que José era um homem obediente. Obediência é uma característica que Deus espera ver em nós. E devido a essa característica, o Senhor falou com ele em sonho, ele voltou atrás e decidiu receber Maria, decidiu assumir aquele compromisso até o fim e ele foi, com toda certeza, um personagem muito importante, porque ele decidiu obedecer. O Senhor está me convocando, está convocando você para um compromisso de obediência. Vamos obedecer e vamos fazer parte da história como homens e mulheres que fizeram a diferença aqui nessa terra. É interessante notar que na história bíblica, as bênçãos do Senhor sempre estavam atreladas à questão da obediência. Lembra quando o povo estava saindo do Egito? Eles precisaram obedecer à ordem do Senhor e fizeram ali a instituição da primeira Páscoa, quando eles sacrificaram os animais e passaram sangue nos umbrais das portas, e o anjo da morte passou ali e não tocou nos primogênitos dos hebreus. Então eles obedeceram e a bênção chegou. O Senhor está lembrando isso, que há um compromisso do crente em obedecer, e Deus é bom e misericordioso e nos abençoa pela nossa obediência. Deus é justo, Deus é maravilhoso, Deus é o absurdo, Deus precisa ser conhecido e amado por cada um de nós. O tópico 2 apresenta então José como pai de Jesus. Subtópico de número 1, quem era esse pai de Jesus? Ele era um homem trabalhador. Percebemos que naquela época, no Oriente, dominado pelo Império Romano, a economia era muito forte. Havia um ditado que inclusive dizia que todas as estradas levam a Roma, porque havia produção, havia circulação de mercadorias e serviços e tudo se dirigia ao centro econômico que era o Império Romano. E José fazia parte de uma profissão muito importante para a época. Ele era um carpinteiro. Entenda que ser carpinteiro era um trabalho que exigia força, exigia habilidade, exigia talento e criatividade. Veja bem, você, a partir de uma madeira pesada, você tinha que cortar a árvore, você tinha que fazer a limpeza daquele tronco, você tinha que aplanar aquela madeira e depois utilizar dos seus utensílios, das suas ferramentas para construir verdadeiras obras de arte. Uma cadeira, uma mesa, uma casa, um armário, seja o que for, precisava de muito trabalho, esforço físico, talento e criatividade.
Uma coisa que nós percebemos aqui, José não era um homem preguiçoso, José era um homem trabalhador e com certeza ensinou do seu ofício para o seu filho Jesus. Sendo pai adotivo de Jesus, deu-nos exemplo de como ser um homem que agrada a Deus com o seu trabalho. Pelo seu trabalho deu testemunho, pelo seu trabalho sustentou a sua família e do seu trabalho ensinou o seu filho a ser um homem de valor também na cultura terrena. José, carpinteiro, pai de Jesus, um homem diferenciado. O subtópico de número 2 fala que José cumpriu o papel de ser pai adotivo. José pode ser considerado o primeiro homem a aceitar a Jesus. E o Filho de Deus encarnado precisaria de um exemplo de pai aqui na terra. Nós costumamos muito usar, não é, quando fazemos o apelo, dizendo assim: aceite a Jesus como o Senhor da tua vida, aceite a Jesus como aquele que pode mudar a tua história, receba Ele, entregue o controle da sua vida para Jesus. José, ele também tomou essa decisão. Perceba, ele recebeu a notícia de que a mulher com quem ele estava desposado estava grávida e que aquele filho era do Espírito Santo e que ele deveria aceitar, cuidar, criar, dar um nome e ser um exemplo para aquele garoto. José realmente foi o primeiro a aceitar Jesus, dizer: eu aceito Jesus como meu filho, mas acima de tudo como aquele que vai mudar a minha história. Eu estou entregando o destino da minha família nas mãos de Deus. E todas as decisões a partir de agora vão dar prioridade no plano de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós estamos falando em um contexto patriarcal da cultura judaica. O homem tinha função muito importante, o pai tinha uma função primordial de ensinar o seu trabalho para o filho deveria seguir os passos do pai no trabalho, ele deveria ser educado enquanto aos costumes e leis judaicas e, acima de tudo, o pai deveria ser o responsável de apresentar Deus para o seu filho. Olha o que fala em Deuteronômio, capítulo 11, versículos 18 ao 21. Ponde, pois, estas minhas palavras do vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. José cumpriu esse papel. Nós percebemos que Jesus foi instruído na profissão, Jesus também foi instruído na lei, Jesus recebeu uma boa educação. José cumpriu o seu papel, aquele propósito que Deus colocou na vida de José. José sabia para o que ele foi chamado. José foi chamado para ser o pai de Jesus. E por ser o pai terreno de Jesus, ele sabia o que ele deveria fazer: ensinar Jesus, proteger Jesus, cuidar de Jesus. Será que você já descobriu o propósito da tua vida? Você já descobriu para que o Senhor te chamou e dessa maneira trazer como consequência para as tuas decisões aquilo que você deve fazer? Todo cristão deve saber para o que Deus chamou ele para ser. Que o Senhor traga essa luz ao teu entendimento, essa luz ao teu coração, e que nós possamos ser como José, que possamos entender para o que fomos chamados e fazer aquilo que precisa ser feito. José, de fato, é um grande exemplo para nós. Subtópico 3 fala que José é um exemplo de adoção. Veja bem, José acreditou no plano de Deus. José acreditou e seguiu a ordem do Senhor. E ele pegou para si, ele adotou Jesus, ele cuidou de Jesus como se fosse o seu filho de sangue. Ele cuidou de Jesus, protegeu, ensinou, fez tudo. É uma adoção realmente digna de ser lembrada e de ser copiada. José poderia ter alegado que não teria responsabilidades, já que o filho não era seu, o filho era de Deus, então que Deus cuidasse daquele filho. Mas José não foi assim. José disse: não, a responsabilidade é minha, eu assumo essa responsabilidade. José era um homem justo e temente a Deus, que cuidou de Maria,
que cuidou de Jesus ainda na barriga da sua mãe, que cuidou do bebê Jesus e que ensinou tudo o que fazia parte das suas atribuições para aquele filho. Ele realmente adotou Jesus. Ele assumiu a responsabilidade do seu propósito. Que possamos entender que o nosso propósito precisa ser cumprido e que as nossas responsabilidades precisam também ser atendidas como forma de glorificar e exaltar ao Deus a quem nós servimos. O tópico 3 apresenta José como exemplo de obediência. Subtópico de número 1, por sua obediência, Deus cumpriu a sua profecia. Mateus 1:22 registra tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Preste atenção que tudo que envolvia Jesus, o seu anúncio, a gravidez, o seu nascimento, a sua vida, também estava atrelado ao cumprimento de profecias ditas anteriormente pelos profetas do Antigo Testamento. José decidiu obedecer e por ele ter sido alguém obediente, Deus pôde revelar a todas as pessoas as profecias sendo cumpridas. É lógico que nós sabemos que Deus é soberano e que Ele é presciente de todas as coisas. Deus escolheu José conhecendo o coração dele e sabia já antes de ele decidir que ele iria obedecer. Deus sabe de todas as coisas, ninguém pega Deus de surpresa. Deus conhece o meu e o seu coração. Mas o propósito de Deus estava alinhado com as decisões acertadas de José. E pela sua obediência, Deus pôde revelar ao povo o cumprimento de todas as profecias acerca do Messias. Foi assim, porque assim foi profetizado acerca desse Messias. Tudo era propósito de Deus. Olha o que está registrado em Mateus 2, do 13 ao 15. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Veja bem, José recebia uma orientação, uma ordem de Deus e naturalmente obedecia. A consequência da orientação era a obediência. José não retrucava, José não decidia não fazer, ele sempre fez a vontade de Deus e todas as orientações e ordens de Deus eram para que as profecias fossem cumpridas. Tem mais, Mateus 2, 16 a 23 diz: morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Cada passo de obediência era um passo de cumprimento de profecias acerca de Jesus, acerca do Messias. José era um exemplo de obediência. Quantas vezes Deus quer estabelecer em nossa vida a plenitude das promessas dele. E porque nós somos desobedientes, e porque nós não recebemos bem as orientações do Senhor, preferimos fazer a nossa vontade, nós deixamos de enxergar a plenitude do que Deus tem para nós. Querido, Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para mim. Talvez o que nos falte hoje seja obedecer. Porque nós temos a síndrome da desobediência, nós temos aquela mania de querer fazer aquilo que a gente acha que é certo, a mania de querer achar que a gente sabe mais do que Deus. Querido, tudo que nós precisamos, tudo que nós somos, tudo que nós seremos, tudo vem de Deus. Então, obedeça ao Senhor, receba bem as orientações do Senhor,
confie na palavra de Deus. Ela é a bússola de que nós precisamos. Como afirma o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que a palavra do Senhor seja a tua luz, seja a tua bússola. Siga essas orientações e usufrua da plenitude daquilo que Deus tem para mim e para você, querido. A obediência de José proporcionou bênção e livramentos para ele e também para a sua família. E o mais importante, a continuidade do relacionamento com Deus. Porque Deus falava, José obedecia. Deus falava novamente, José obedecia. Deus continuava a falar. Durante esse período que nós conversamos aqui, nós já falamos acerca de um homem chamado Saul, que Deus falou, ele não obedeceu. Deus falou, ele não obedeceu. Então Deus parou de falar com Saul. Relacionamento foi cortado e foi a pior coisa que aconteceu na vida de Saul. Aqui não. Aqui o relacionamento foi preservado por causa da obediência. Quer ter um bom relacionamento com Deus? A obediência é algo fundamental para isso. Preserve o seu relacionamento com Deus obedecendo às suas ordens, obedecendo às suas orientações, obedecendo à palavra do Senhor. O subtópico 3 mostra o papel do sobrenatural na vida de José. Você perceba, Deus falava com José. Como é que Deus falava com José? Por meio de sonhos, querido. Pelo menos 4 vezes em meio a sonhos, Deus falou com José. Primeira vez, para que ele recebesse Marias, Mateus 1:20. Segunda vez, para levar sua família para o Egito, Mateus 2:13. Terceira vez, para que ele voltasse para Israel, Mateus 2:20. E a quarta vez, para que ele fosse morar na Galileia, Mateus 2:22. Deus falava, José obedecia, o sobrenatural acontecia por causa da obediência. Quer ver o sobrenatural do Senhor na tua vida? Prepare-se primeiro obedecendo e depois colhendo o sobrenatural. Deus vai falar com você, eu tenho a certeza absoluta disso. Querido, nem sempre será fácil obedecer. Muitas vezes a obediência nos tira da zona de conforto, mas que assim como José, possamos priorizar o propósito de Deus para as nossas vidas. Não pense que para José foi fácil obedecer. Era melhor ir embora, abandonar Maria, não assumir aquela responsabilidade que teoricamente não seria dele. Era mais fácil ele, como carpinteiro, seguir a sua vida, não se mudar para o Egito. Era melhor para as finanças dele. Em todos os momentos, José foi tirado de situação de conforto. Foi incômodo, mas ele decidiu obedecer. E porque ele obedeceu, a sua família foi abençoada. Ele foi abençoado. O povo de Israel foi abençoado, porque ele trouxe, por meio da sua obediência e de suas atitudes, o propósito plano de Deus, Jesus, a esta terra, ensinado como um verdadeiro judeu, como um homem que teve um pai terreno exemplar. E que nós possamos também assumir o nosso papel, decidir obedecer, mesmo sendo incômodo e mesmo que nos tire da zona de conforto. Eu quero que você guarde 3 coisas no seu coração, querido. Primeiro, José entrou para a história como o pai terreno de Jesus. Precisamos enxergar o propósito de Deus para as nossas vidas. Segunda coisa, José era um homem íntegro e respeitador. A honra precisa fazer parte da vida do cristão. Terceira coisa para você guardar, a melhor resposta que podemos dar para Deus sempre será a nossa obediência. E nem sempre será fácil obedecer, mas sempre será necessário. Glórias damos ao Senhor pela vida de José. Que exemplo, né, querido? Este personagem é um dos personagens mais importantes da Bíblia Sagrada. Não esqueça nos seus estudos, não esqueça nas suas pregações, não esqueça naquele momento de dar aquele exemplo abençoado. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de José, o pai de Jesus. Obrigado pelo exemplo de obediência que José nos deu. Pai, nos ensina a obedecer. Pai, nos ensina a ouvir a Tua voz. Pai, nos ensina mesmo quando for incômodo, mesmo quando nos tirar da zona de conforto, escolhermos a obediência ao Senhor. É o melhor que fazemos para nós, para a nossa família, para a nossa igreja e para todos aqueles que nos cercam. Pai, nos ajuda a ser bênção onde quer que nós estejamos, em nome de Jesus. Amém.
Querido, foi bênção estar com você em mais uma aula, em mais uma lição. E hoje, como fomos abençoados pela vida de José, não é verdade? Será que você pode deixar um comentário aqui? Diga assim: eu quero ser obediente igual a José. Eu quero obedecer igual a José. Realmente é um exemplo que a Bíblia nos deixou. É o exemplo de que alguém precisa obedecer mesmo que saia da sua zona de conforto. Eu espero que você esteja saindo dessa aula amando um pouquinho mais a palavra do Senhor, tendo cada vez mais vontade de aprender sobre Deus. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família. E não esqueça, ame a palavra de Deus.